Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente vai dar sequência aí ao estudo, da Confissão de Fé de Westminster, o 8º capítulo, que fala de Cristo, o mediador. Semana passada, a gente viu os 2 primeiros parágrafos, a respeito de Jesus. Falamos de Jesus como rei, profeta e sacerdote. E eu entrei numa seara que eu não consegui completar com os irmãos, que era a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu confiei demais no cabeção e deu uma falhada. Então, como eu fiquei de trazer hoje para os irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito disso, do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Por que que é citado isso lá no livro de Hebreus? Porque depois da libertação do povo, quando foi instituído o sacerdócio, só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Todo sacerdote era levita, descendente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Mas Cristo não era da tribo de Levi, muito pelo contrário, da tribo de Judá. Da tribo de Judá procediam os reis que a gente viu ali do sul, que era o reino de Judá. E Jesus, então, ele é sacerdote e é citado no livro de Hebreus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por que isso, Quem era Melquisedeque? Eu até falei que Melquisedeque aparece lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão liberta Ló, que ele tinha sido preso, capturado, Abraão liberta Ló, pega os despojos, como era comum naquele tempo de guerra, ele volta. Quando ele volta, ele é recebido pelo rei de Salém, que é Melquisedeque, e esse rei também era sacerdote. Abraão, então, dá o dízimo a Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque. E aí, esse Melquisedeque aparece aí, no Antigo Testamento, e se eu não estou enganado, ele só aparece mais uma vez lá nos Salmos, Salmo 110, onde diz que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Aí aparecem essas duas passagens que aparecem, que cita Melquisedeque no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento cita Jesus. Por que Jesus, então, e essa aliança de Cristo é semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque? E porque ela é maior do que o sacerdócio levítico. Então vamos entender isso aqui. Antes que houvessem os levitas, porque os levitas são bisnetos de Abraão, se eu não estou enganado. Abraão, Isaac, Jacó, acho que é isso mesmo, bisneto. Os levitas são bisnetos de Abraão. E a gente vai olhar a história de Melquisedeque, quando ele aparece, quando ele é citado ali, a primeira coisa que faz, Abraão devolve o dízimo para ele, como reconhecimento. Ninguém dá o dízimo ou devolve dízimo de alguma coisa para alguém que ele considera menor do que ele, certo? Ninguém aqui daria. A gente devolve o dízimo na igreja porque crê que isso é mandamento de Deus. A gente faz isso em cumprimento de uma ordem divina, uma ordem de Deus. E até então isso não tinha acontecido. E Abraão reconhece em Melquisedeque alguém maior do que ele. E a atitude de Melquisedeque faz com que isso seja visto de forma mais prática, de mais substancial. Porque Melquisedeque abençoa Abraão. E Deus tinha dito que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Só abençoa alguém, a gente só abençoa alguém que é menor do que nós, não? O filho vem, toma uma bênção. Os pais, quando morriam, que davam as bênçãos ali. Inclusive, a gente vê em Jacó, quando ele morre, que dá as bênçãos para os filhos ali. Alguém que é maior abençoa o menor. Se o próprio Abraão, que foi pai das nações, que foi pai da tribo de Levi, foi abençoado por Melquisedeque, logo os levitas eram menores do que Melquisedeque. Então, o sacerdócio levítico era por si, nessa conjuntura toda, um pouco abaixo, um pouco menor do que o sacerdócio de Melquisedeque. Além disso, dos sacerdócios que a gente vê, os sacerdotes não eram reis e nem os reis eram sacerdotes. Mas Melquisedeque, ele acumulava as duas funções. Ele era rei e sacerdote. Isso apontava para Cristo. Isso a gente vê também
no texto em que Melquisedeque aparece, não fala de quem que ele é filho, de que família que ele veio, quem eram os pais. Não houve outro sacerdote antes dele. Não teve outro antes de Melquisedeque, e depois que aparece ali, não tem mais ninguém. É a semelhança de Cristo. Cristo, ele é eterno. Ele é o rei eterno. Ele sempre reinou sobre tudo. Ele sempre foi rei, desde antes da fundação do mundo. Na verdade, né, a história que se desenrola, na qual nós estamos incluídas, foi plano deles, né, dele com Deus. Ele criou todas as coisas. Então, Jesus é rei e é também sacerdote, agora segundo a ordem de Melquisedeque. Ele exerce o sacerdócio diante de Deus, e da maneira como foi com Melquisedeque, que depois dele não teve outro. Melquisedeque não teve linhagem, não teve filhos, não teve outro sacerdote depois dele. A semelhança de Melquisedeque, Cristo também. Não se faz, depois de Jesus, não se faz mais necessário que haja outro. Na verdade, ele é o sacerdote eterno. Depois de Cristo não houve outro. Antes de Cristo não houve igual ele, e depois dele não haverá. Então, são algumas semelhanças aí entre Cristo e Melquisedeque. Se a gente for ler Hebreus, tem muito mais coisa para falar, mas acho que essa que foi falado aqui dá para a gente ter uma noção de por que Cristo é citado. Por que Melquisedeque é citado? É citado como um tipo de Cristo para defender o sacerdócio de Jesus. Por que Jesus é sacerdote? Porque algum judeu pode até duvidar, os judeus podem falar, mas os sacerdotes não vinham da tribo de Levi? Mas antes que a tribo existisse, já tinha o sacerdote do qual Jesus, que veio representar o sacerdócio de Cristo. Deu para entender? E depois vocês podem dar uma olhada melhor no YouTube. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode conversar aí também comigo, em off, para a gente dar sequência aqui. E eu parei semana passada na sessão 3. A gente leu o enunciado da sessão 3, que diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Então, o que a gente vai ver aqui é que Jesus foi medido, foi humano, mas ele foi santificado para poder fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não foi Cristo que resolveu, que escolheu, decidiu, você, o mediador. Não foi, o Supremo Conselho lá de Deus, o Deus Trino lá, e resolveu que Jesus seria, então, foi para cumprir o decreto de Deus que Jesus veio. Contudo, Jesus era humano, e como a gente falou semana passada, a Bíblia nos diz que ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Eu até afirmei aqui que nada do que Cristo fez foi feito no poder divino que ele tinha em si mesmo, porque ele é da mesma substância de Deus, assim como o Espírito Santo é. Jesus e Deus Pai são uma mesma substância, eles são iguais, em autoridade, em poder, em glória, mas os papéis são diferentes. E Jesus, como ser humano, como homem, para cumprir tudo que ele precisava cumprir, ele precisava de um poder vindo do alto. E ele tinha em si a plenitude do Espírito Santo. Jesus tinha, tanto que ele fala: quando eu for, vou enviar outro Consolador. Jesus tinha, o Espírito Santo só veio em Pentecostes depois da glorificação de Cristo. Porque Jesus tinha nele o Espírito Santo. Tudo que ele fez, os milagres que ele operou, o próprio fato dele conseguir um homem. Jesus era homem, mas não era um homem igual a mim e a você. Desde a concepção, Jesus foi diferente. Ele não foi concebido de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. A parte humana de Cristo veio de Maria. A substância humana, aquilo que Jesus tinha de humano, veio de Maria. E a parte divina veio do próprio Deus. E ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E desde o ventre, ele era cheio do Espírito Santo. Lembra lá do encontro de Isabel
com Maria, o menininho remexeu lá, porque sabia que o que estava dentro dela era cheio do Espírito Santo. Então Jesus, desde sempre, porque ele conseguiu passar pela infância, pela adolescência, pela juventude. Se fosse hoje, na igreja presbiteriana, Jesus era jovem ainda, né? 35 anos até que vai aí. Então morreu jovem, o jovem Jesus. Eu já manifestei o que eu penso a respeito disso. E encontrei no meio dos jovens alguém que concorda comigo. Tá? Muito bom, isso eu gostei disso. Mas Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito. Ele conseguiu viver, obedecer, Jesus cumpriu cabalmente todas as leis de Deus. Todas elas. Todas as 600 e tantas leis que tinham lá, Jesus cumpriu todas elas. Ele não pecou, sendo criança, sendo jovem, ele não teve em si pecado. Jesus só conseguiu fazer tudo isso porque ele tinha o Espírito Santo. Por que nós hoje, eu e você, conseguimos de alguma forma nos arrepender? De alguma forma não, né? Por que a gente consegue se arrepender de pecar? Ou consegue, muitas vezes, evitar de pecar? Porque temos em nós o Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse isso, meu filho, estava todo mundo lascado. Não conseguia. A gente não consegue. E nós não temos a plenitude do Espírito como Cristo tinha. Temos o Espírito Santo em nós, habita em nós, nos ajuda, nos convence do pecado, da justiça, esse papel do Espírito Santo não foi só no ato da conversão, né? Que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É diário isso. É algo que todo dia está acontecendo. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi santificado, ele foi ungido, né? Ele não precisou ser ungido como os sacerdotes eram, com óleo. Ele foi ungido com o próprio Espírito Santo de Deus, né? Ele tinha o Espírito dele o Espírito de Deus estava sobre ele, mas não de uma forma que acontecia como a gente via até no Velho Testamento. A gente vê profetas, Elias, Eliseu e tantos outros mais na Bíblia, né, que faziam, Daniel, né, que cumpriam determinadas coisas ali, porque Deus derramava sobre eles o Espírito, mas para aquela época, para aquele determinado fato. Muitas vezes era só para fazer aquilo ali e pronto. Depois o Espírito era retirado dessas pessoas. A história de Sansão mesmo, a gente percebe isso bem claro, né? Que ele não se percebeu quando o Espírito de Deus se retirou dele. Então essas pessoas recebiam o Espírito de Deus para cumprir determinada tarefa, por determinado tempo, talvez muitas até o final da vida, mas era para aquele tempo ali. Era para aquele momento ali, era só para aquilo ali. Depois de Cristo, não. O Espírito Santo foi derramado de uma forma eterna. Até que Cristo venha, nós teremos aí o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo há de nos ressuscitar no dia que Cristo voltar. É Ele quem vai glorificar o nosso corpo à semelhança do corpo de Cristo. Então, mas Jesus não recebeu o Espírito Santo para aquele momento ali só. Não, depois de Cristo isso foi para a eternidade. Então Jesus Cristo operou, fez o que fez, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus nele. Jesus foi cheio do Espírito, né? Por isso ele conseguiu viver uma vida sem pecado. Por isso ele pôde se oferecer em sacrifício a Deus. Porque se Jesus tivesse descumprido uma vírgula que fosse da lei, o sacrifício dele de nada valeria para nós. Porque a gente sabe que quem deixou de cumprir um tio da lei descumpriu toda ela. E Jesus cumpriu toda a lei. Tudo que você possa imaginar que era exigido do povo judeu, que os próprios sacerdotes não conseguiam cumprir, Jesus cumpriu toda ela. De forma perfeita, cabal. Do primeiro mandamento ao último, Jesus cumpriu tudo aquilo. Ele não pecou, ele foi inclusive tentado, né, talvez até mais do que nós. Por isso também Cristo conseguiu passar por todo aquele sofrimento. Se não fosse a plenitude do Espírito, aquele homem que estava chorando ali, suando gotas de sangue, será que ele conseguia, como um ser humano, chegar até o final daquilo, cumprir tudo aquilo, aquele momento de angústia, de dor? Se não fosse o Espírito Santo, Jesus também não teria conseguido, porque a Bíblia diz que ele não usou o poder de Deus para fazer isso. Por que ele suportou tanta dor? Por que ele suportou tanta humilhação? Por que ele suportou tudo aquilo que ele suportou? Porque ele era um homem suportando aquilo, mas no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa importantíssima, né, da Trindade divina, e que muitas vezes a gente
não pensa nele, né, como esse Deus que o Espírito Santo é. A gente muitas vezes não dá o devido atenção, ou o devido valor, ou o devido tempo, né, necessário para aprender a respeito dele. E foi por causa do Espírito Santo que Jesus pôde ser o nosso fiador. Alguém já foi alugar uma casa, alguma coisa aqui, e precisou de um fiador? O fiador, se você não pagar lá, o cara é quem garante a dívida. Não é ele que não recai sobre ele. Inclusive, Provérbios nos adverte. Não seja fiador de ninguém, não. Não é verdade? Mas Cristo foi o nosso fiador. Ele é o garantidor da nossa dívida. Foi Ele quem pagou toda ela. Tudo que eu e você temos hoje, gozamos hoje, todo o benefício, né, da gente poder juntar aqui, fechar os olhos, né, erguer as mãos, orar aos céus e ter a certeza que Deus nos ouve, é porque Cristo pagou a minha e a sua dívida. Cristo pagou aquilo que nós devíamos. Ele se deu como sacrifício e hoje a gente pode, então, né, chegar diante de Deus, estar diante de Deus, apresentar diante de Deus as nossas queixas, nossas súplicas, tudo isso por causa do que Cristo fez. Aliás, o simples fato de nós, seres pecadores, as tranqueiras que a gente é, poder orar, estar diante de Deus, já é, e não ser consumido, já é um trem grande demais, é um privilégio grande demais que muitas vezes a gente abre mão dele, né? Orar é um privilégio que Deus nos dá e que a gente muitas vezes passa batido. A gente não para pensar que no momento de oração, no momento que a gente está com o nosso Senhor, nós estamos na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele diante de qual todo joelho vai se dobrar. O maior da terra, o maioral aí, pensa no que vocês pensarem, quem seja o maior homem do mundo hoje, não é digno nem de desatar a correia dos chinelos do nosso Senhor. E a gente tem o privilégio de poder estar diante dele, e tantas vezes a gente abre mão disso. Perdoa-nos, Senhor, por isso também. Mas porque Jesus tinha o Espírito Santo, ele conseguiu cumprir todos os requisitos, tudo aquilo que Deus exigia do sacrifício perfeito, Jesus cumpriu no poder do Espírito Santo. E hoje ele ainda nos representa, ele representa a mim e a você diante de Deus. Imagina só que maravilha, nós temos Cristo, o sumo sacerdote, diante de Deus todos os dias, orando por mim e por você, para que Deus não nos fulmine na culpa que nós carregamos. Ele apresenta diariamente diante de Deus o próprio sangue, para que eu e você não sejamos consumidos no nosso pecado, na nossa imundícia, na nossa pequenez, naquilo tudo que a gente sabe que a gente é. Seção 4. Vamos lá. Este ofício, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado, morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. E aqui a gente vai ver esse mediador. Tudo isso que Cristo fez foi de forma voluntária. A Bíblia nos afirma, nos informa, né, que ele foi como um cordeiro mudo para o matador. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou. Jesus fez isso de forma voluntária. Ele veio para isso mesmo, né? Ele veio para se doar, ele veio para cumprir tudo isso. Ele não foi forçado, né? Ele até tentou, né, ali no Getsêmani, naquele momento de angústia que a gente não consegue nem imaginar, ele perguntou, ele disse, né, aparta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade,
mas a sua. Jesus veio para isso mesmo, e ele suportou. Irmãos, a gente pensa que o sofrimento de Jesus, ou tende a pensar isso, né, quando a gente pensa só naquela última semana de Jesus ali, ou até mesmo na crucificação, né, que Cristo, o sofrimento de Jesus foi aquele dia fatídico que foi preso, açoitado e morto naquela tarde. Mas o sofrimento de Jesus começou muito antes. Muito antes. Quando a gente estuda a humilhação de Cristo, né, o próprio fato de se fazer humano já é humilhante para Deus. O Criador de todas as coisas se submeteu à sua criação. O fundador, o criador das leis, se submeteu às próprias leis. Aliás, ele cumpriu todas elas. Ele esteve debaixo da lei, sob a lei. Aquele que estava acima de todas as leis, aquele que criou toda a lei. O simples fato dele nascer homem já é um estado de humilhação. Não só isso, ele passou por tudo isso, nasceu, cresceu, foi perseguido. Jesus teve fome, imagina, no deserto, ali 40 dias sem comer, sem beber, e de repente, imagina nós aí 40 dias sem comer, tendo poder para transformar uma pedra em pão. Ele foi tentado acima do que nós não conseguimos nem imaginar. Porque ele podia fazer aquilo que era oferecido a ele. E ainda assim, ele deixou de lado. Porque ele não veio para aquilo. Ele veio para isso aqui. Para se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. E nos convida a fazer isso, né? Em Romanos, somos convidados a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso como forma de culto, de cultuar ao Senhor. Então Jesus veio, fez tudo isso, sofreu. Mas o sofrimento de Jesus não foi só do corpo, né? A alma de Cristo. Irmãos, pensa só, ali no Getsêmanis isso fica bem claro. Quando ele está orando, derramando-se ali diante do Pai, a angústia foi tão tamanha que tomou conta dele, que até o suor dele se tornou em gotas de sangue. Imagina a alma de Cristo, o sofrimento que aquela alma não estava passando. Porque ele sabia, o que Cristo sabia ali, naquele momento, é que quando na cruz, o pior do que podia acontecer, ou que pode acontecer com qualquer ser humano, ia acontecer com ele. Ele ia ser separado do Pai. Essa era a maior angústia de Jesus, essa era o maior sofrimento, a maior dor, o que causava mais ânsia nele, era ser separado de Deus. Aquele que nunca pecou, aquele que foi perfeito, aquele que pelo poder do Espírito cumpriu toda a lei, naquele momento ele ia ser desamparado. Deus meu, por que me abandonaste? Ali foi o cume do sofrimento de Jesus, o cume do sofrimento de Jesus, foi ser separado de Deus. E isso de forma voluntária. Ele quis isso, ele se submeteu a isso. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, falando dele, aprendendo dele. Né? Mas Jesus se deu, foi sepultado, morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Naquele corpo que foi enterrado, quando chegaram ali no sepulcro, já não tinha mais nada ali dentro. Já não tinha ninguém ali dentro. Porque procura entre os mortos aquele que vivo está. E ele está vivo. Glória a Deus. Nós temos um Salvador, irmãos, vivo, ressurreto. Porque o nosso Redentor vive, isso Jó já falava, né? O meu Redentor vive, porque o nosso Redentor vive, nós temos uma esperança. Não é uma esperança qualquer. Talvez as pessoas aí, alguém espera por um emprego, alguém espera um filho, alguém espera um casamento, alguém espera uma causa na justiça sair, a gente está sempre esperando alguma coisa e pode ser que essa coisa não venha. Mas a nossa esperança é real, é verdadeira, não vai falhar. A gente não espera algo e é isso que Hebreus fala, né, a respeito da fé. A nossa fé não está esperando uma hipótese, é uma certeza. O que a gente espera é uma obra que já foi feita na eternidade, ela já está pronta. A nossa esperança é viva, é real, não é algo subjetivo.
É algo firme que a gente pode, porque nós temos um Redentor que vive. E o nosso Salvador ressuscitou e está no céu, à destra de Deus. Não é assim que todo aquele que, até Estevão, quando foi apedrejado, não foi assim que ele viu os céus abertos e Cristo sentado à direita de Deus? É lá que ele está, é o lugar dele. Como rei, rei não só de Jerusalém, como era Melquisedeque, ou só de uma cidade, ou só de determinado lugar, não, o rei do universo, o rei sobre todas as coisas, o rei a que todas as leis, né, estão debaixo dela, um rei que fez o sol parar quando alguém clamou, um rei que as leis da física não se aplicam, ele atravessa a parede com o corpo glorificado, pode ser tocado esse corpo, como é que isso pode? Não sei. Mas nenhuma lei terrena se aplica a ele, nada do que tem no universo está acima dele, nada pode estar fora do controle dele, nada. A morte se subjuga a ele. Ele tem o poder da vida e da morte. Se ele disser, levanta, levanta. E não é 15 segundos, meia hora depois, é na hora. Pode estar enfaixado há 4 dias, vai sair pulando igual uma múmia lá de dentro do túmulo, mas sai. Porque ele tem poder sobre a morte, sobre tudo. E esse rei, irmãos, esse ser tão poderoso, tão maravilhoso, que está à destra de Deus, que reina sobre todo o universo, sobre todo o cosmos, sobre todas as leis da física, da química, da matemática, o rei sobre toda a ciência, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar para nós, vai ser o mais glorioso dos dias. O céu se abrindo, trombetas tocando, os anjos em volta, todo aquele cortejo maravilhoso, o brilho maior do que o do sol, porque é assim que a Bíblia nos informa. Para nós vai ser maravilhoso, mas vai ser um dia de tormento para todo aquele que não quis, que não quer se chegar a Ele, todo aquele que o resiste, todo aquele que sufoca as verdades dele para poder viver os seus próprios prazeres. Para esses aí vai ser um dia que todo mundo vai querer se esconder dentro das cavernas, vai querer pedir para os montes caiam sobre nós, vai desejar a morte, porque esse dia vai ser maravilhoso, grandioso, poderoso. E não vai ser mais, né, como uma criança, um bebê perseguido, alguém que podia ser morto, né, alguém que podia ser ali de alguma forma sofrer, alguém que sofreu, que foi esbofeteado. Não, vai ser como um rei, como soberano. Ninguém mais toca nele, ninguém mais. Nem a maior das bombas atômicas tem poder para poder, de alguma forma, poder causar mal a ele, dano a ele. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, porque Deus quis assim. E porque ele cumpriu tudo aquilo que Deus desenhou, tudo aquilo que Deus pediu. E aí ele reina. Ele reina maravilhosamente. É um reino de amor, um reino de paz, um reino de perdão. Um reino que a gente não pode nem sequer imaginar palavras para isso. O autor, né, de 1/3 do Novo Testamento não conseguiu descrever o que viu com os olhos. Não faltou palavras para Paulo, né, defender Cristo, falar do Novo Testamento, que tudo aquilo apontava para Jesus. Não faltou palavras para Paulo pregar a respeito dele, de elucidar ali tudo aquelas questões de judeus e tudo. Mas quando ele esteve no céu, ele não conseguiu descrever a beleza daquele lugar, a grandeza daquele lugar. E a seção 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus, pela obediência que ele teve pelo Espírito Santo lá, pelo sacrifício que ele ofereceu, de uma só vez, não precisa mais, acabou. O sacerdote tinha todo ano, todo dia, né, oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Agora já não mais. O sacrifício foi oferecido e de uma vez por todas. E ele adquiriu
para nós não só a reconciliação, nós não fomos apenas reconciliados com Deus, mas agora nós temos uma herança incorruptível, imaculada, que não enferruja, que não acaba, que não perde, que onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, nós temos uma herança. Somos co-herdeiros com Cristo por causa de tudo que Ele fez. E o único mediador que a gente precisa, o único que é capaz de mediar, de gerar paz entre Deus e o homem é Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, diz Pedro, Jesus Cristo, homem. Ele é o único que pode promover a paz entre o homem e Deus. E vai muito além disso. Nós que guerreávamos contra Deus, nós que lutávamos contra Deus, que éramos inimigos de Deus, fomos feitos agora amigos de Deus. E vai muito além disso. Somos filhos de Deus, por causa da obra que Cristo fez. E Ele não vai precisar fazer isso de novo. Não é necessário outro sacrifício. Não é necessário que Ele sofra tudo de novo. Não é necessário, como as pessoas muitas vezes aí fazem, repetidamente no domingo, mata Ele, ressuscita Ele. Não, isso acabou. Foi uma vez só. Foi uma vez só. Mas todas as vezes, irmãos, que eu e você pecamos, erramos, coloca a nossa vontade à frente daquilo que Deus quer para nós, nós estamos também crucificando o nosso Senhor novamente. Nós estamos deixando para trás tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ofereceu. Jesus deu a si mesmo como sacrifício. A si mesmo. O que um animal não podia fazer, o que sangue de animais não poderia cobrir. Tudo aquilo era feito, era repetido, precisava ser repetido, precisava ser repetido, precisava ser repetido. Sempre, 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 porque o povo continua pecando, nós continuamos pecando. Mas não, agora não precisa mais. Já foi feito por mim, por você, aquilo que eu e você jamais, a gente jamais podia viver aí quantos anos fossem, que a gente não ia conseguir cumprir aquilo que Deus requer de nós, ainda que tenhamos em nós o Espírito Santo. Nós não temos Ele na plenitude, porque também não precisamos. Nós temos um representante que se deu, que deu-se a si mesmo. E nós não só receberemos herança, fomos reconciliados com Deus, mas nós também somos herança. A herança de Cristo. Nós somos aquilo porque Cristo tanto trabalhou. Ele se fez homem, se humilhou, passou por todo esse sofrimento, a alma angustiada, o corpo esmigalhado, tudo isso. Porque nós, para nos ter ao lado dele, para nos comprar com o seu sangue precioso. Nós somos dele, nós temos um dono, nós temos um pastor. Um supremo pastor, na linguagem de Pedro. O supremo pastor. Nós temos Jesus, nós somos o presente de Cristo. Nós somos aquilo porque Ele tanto trabalhou. E a Bíblia diz que Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. Jesus, irmãos, vai se alegrar com a igreja quando Ele vê aquele povo pelo qual Ele pagou um preço tão alto. Mas o povo que o escolheu. Nós escolhemos Cristo, é claro que fomos primeiro escolhidos por Deus, mas nós aceitamos, nós resolvemos crer que o sacrifício de Jesus foi por nós. De alguma forma nós temos uma participação nisso, eu não sei como, temos a nossa responsabilidade nisso. Quem salva é Deus, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. Ele já contou o número dos que vão estar lá, mas nós, um momento ou outro, dissemos sim a tudo isso que Ele fez. E nós vamos alegrar o nosso Senhor. Quando Ele olhar para a igreja dEle, quando Ele olhar para a noiva dEle, quando Ele vê esse povo que chama pelo nome dEle, Ele vai ficar feliz, alegre, contente. Vai haver satisfação nele, porque o trabalho que Ele fez teve resultado. Teve resultado. E glória a Deus por isso. Eu vou parar por aqui. Ainda temos mais 3 sessões, acho que vai até o 8. E semana que vem eu acho que a gente consegue concluir, se Deus quiser.